E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com a Jussiara, ela é a líder aqui no Team Freedom. E eu quero fazer umas perguntas pra Ju hoje, a gente vai falar sobre os desafios da liderança. E eu quero começar perguntando pra você como foi que você começou a desenvolver liderança? Quando foi que você sentiu Deus te chamando pra essa área? Olá pessoal, em relação à liderança, o meu chamado teve dois momentos muito claros na minha mente agora. Primeiro foi quando eu ainda estava em Salvador, que estava tendo eleição para as Mensageiras do Rei. Eu acho que a maioria nem sabe o que é isso, mas estava tendo eleição para as Mensageiras do Rei, que era tipo líder de um ministério, só que era um ministério, um subministério. E eu queria muito, só que eu era muito tímida e eu tinha muitos planos para aquilo. Já Deus, desde aquela época, eu tinha 8, 9 anos, Deus já me levava, me falava, me direcionava a respeito de coisas, desse tipo de coisa, de levar um grupo, cuidar de um grupo. Só que eu era muito tímida e eu não conseguia, eu sabia que eu não ia ter nem o meu próprio voto, fato. E aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, se o Senhor tá me chamando para isso, mas eu sei que eu não vou ganhar essa eleição. E aí eu silenciei, acalmei o coração e pedi a Deus uma estratégia. E aí Deus me deu uma estratégia e eu ganhei a eleição. Virou o jogo. Virei o jogo. Foi unânime, voto unânime. E assim, eu sei que foi Deus que me deu aquilo ali naquela hora. E aí começou a nascer o seu chamado? E aí eu fui líder das Mensageiras do Rei. E foi a primeira vez que eu fui líder de algum grupo dentro da igreja. E começou a nascer meu chamado. E o segundo já foi aqui em Palmeira dos Índios, quando nós fizemos o curso de dons espirituais. Que aí Deus testificou no meu coração que eu tinha especificamente o dom de pastorear ovelhas, que não é o dom de ser uma pastora como o pastor Manuel, mas é aquele pastor que fica com o cajado e que as ovelhas o seguem e ele vai com o cajado podando e deixando as ovelhas seguirem o seu curso. Mas de fato Deus testificou e confirmou naquele dia para mim de que eu tinha um chamado para ser pastora, líder, glória a Deus. Já que agora a gente entendeu um pouquinho como foi que isso tudo começou, e eu sei que você é uma pessoa que tem muita experiência dentro do contexto de igreja, eu queria que você me falasse alguns desafios que você viu ou enfrentou nesses anos todos, porque são muitos, né? Eu caminho com você já tem um tempo e eu sei que sempre aparecem desafios, e como é que a gente faz para vencê-los? Léo, o principal desafio, e você sabe disso, você comenta muito comigo, é você obedecer quando você não concorda. Mas sempre vai aparecer isso porque são cabeças diferentes. Eu já fui subordinada a muitos líderes dentro da igreja, e eu não falo só ao pastor, mas eu falo a líderes que estavam abaixo do pastor, mas que estavam acima de mim. E muitas vezes a visão é diferente, ou a metodologia é diferente, o objetivo ou a estratégia é diferente, mas se ele está acima de você, é obedecer. Porque esse é o princípio da honra, esse é o que Deus quer que a gente faça. Eu acho que o principal desafio de uma liderança é ser submisso. Sim, de fato é muito fácil. A gente fez uma viagem com o ministério uma época e nós fomos para uma conferência em outro estado e isso me marcou. É muito fácil você ser submisso quando você concorda com algo. Deus realmente quer nos provar quando a gente não concorda. Aí é onde nós vamos conseguir extrair se tem mais de Deus ou da nossa carne aqui dentro, né? E eu acho que é muito válido isso. E eu queria só completar, e eu vou olhar diretamente para você para dizer: olha, mesmo que você não seja um líder hoje, mas sempre honre seus líderes, porque se um dia lá na frente você for líder, vai acontecer exatamente com você o que acontecia quando você era um liderado. Se você tinha aquela cultura de honrar o seu líder, os seus liderados lá no futuro vão te honrar. Mas se você era aquele liderado que falava mal do seu líder por trás, que o criticava, que em vez de orar por ele, o depreciava, pode ter certeza que você vai colher isso lá na frente. Isso é bíblico, isso é o princípio da semeadura, e eu quero lhe incentivar a ser, antes de ser um líder, ser um bom liderado. Amém. Para encerrar, eu queria te perguntar só mais uma coisa. Como é que eu faço para identificar? Eu sou uma pessoa que está assistindo esse vídeo e eu ainda não entendo direito qual é a minha área de atuação na igreja,
e eu sinto um chamado muito forte para cuidar de pessoas, para liderar, Deus está me puxando, me dando uma voz ativa para isso, como é que eu posso de fato exercer isso? Como é que eu posso me colocar? Eu acredito que existem características que o líder tem. Por exemplo, o líder é uma pessoa que ele sabe cuidar das pessoas, ele tem uma paixão, uma sede por vidas, ele quer aproximar as pessoas, ele quer cuidar das pessoas. Eu acho que tem tantas características, algumas até muitas que eu vejo em você. O que é que você acha assim que um líder tem que ter? O melhor líder para a gente se espelhar é Jesus. E as características de Jesus que eu posso lembrar agora para incentivar quem quer trilhar esse árduo caminho. Não é fácil, né? Não mesmo. Primeiro, eu me lembro que Jesus disse na oração sacerdotal: eu me santifiquei por eles. Então, você tem que pagar o preço pelos outros. Você tem que se santificar. Se eles jejuam, o seu jejum tem que ser maior. Se eles falam em línguas, você tem que falar mais. Você tem que sempre buscar se santificar por eles. Segundo, você tem que ser, assim como Jesus, você tem que ser aquele que pega a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Você tem que ser o primeiro a servir. Você não pode ficar num trono só dizendo faça isso, faça aquilo. Eu gosto muito de ser a primeira a pegar a vassoura, a pegar o pano. Ou se eu não posso fazer aquilo porque de fato fica um monte de gente chamando e pedindo e coisando, eu digo, olha, por favor, faça isso, faça aquilo. Ou então eu gosto de dizer, eu boto a mão no arado e vamos junto. Porque assim como Jesus não era o nosso pastor, o pastor ele não vai atrás das ovelhas, ele vai à frente das ovelhas. É ele que leva aos pastos verdejantes. Enquanto as ovelhas estão pastando, comendo a grama, o capim, ele está procurando outros lugares para ela descansar, está procurando fonte de águas para elas se saciarem a sua sede. Então, o líder, a característica que você tem que buscar desenvolver para ser um bom líder é ser o primeiro a servir, ser o primeiro a se santificar e a se consagrar e sempre colocar os outros à frente das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Se você olhar Jesus, se você imitar Jesus, você vai ser um melhor líder que o nosso país, que o nosso mundo já teve. Amém. A gente sempre fala que a seara é grande, que precisam de pessoas dispostas. Então, nós queremos, se você está assistindo esse vídeo, onde quer que você esteja, que horário seja que você esteja atendendo, se você sente um chamado para a liderança na sua igreja, não desperdice, não deixe passar. Deus vai usar outra pessoa se você não se dispor. Então, se levante na sua geração, seja um guerreiro, tenha amor por vidas, porque Deus vai te honrar, amém? E é isso. Obrigado pela participação, Ju. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é de casa, dá o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso, até a próxima, pessoal. Deus abençoe.